Tá frio aí? Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Aqui a temperatura está mais ou menos, né? Está mais ou menos. Chovendo muito, né? Já É, chuva a gente viu. 2 ou 3 dias. Aí, Aqui tá 24. onde vai essa chuva, né? Que não para de chover de jeito nenhum. Desculpe aí o atraso, gente, mas é que sabe como é que é a internet, né? 18 graus está aqui, 18 graus. Aí aqui, Tá temperatura. fresquinho aí, É, é. tá fresquinho. Aqui tá 23 por aí. Bem, meu, 25. bem, meu É. amigo, está chegando aqui o nosso horário dos nossos estudos. Hoje, dia 22 de novembro de 2024. Nessa hora, nós estudamos essa obra, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, essa obra de Terezinha Oliveira. Nós estamos estudando, vamos começar hoje o capítulo 7, que trata de os obsessores. Tá? Então, tema importante. Tá, vamos dar início ao nosso estudo, mas antes vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo ao Senhor as bênçãos recebidas, rogando ao Pai que nos dê forças para continuarmos a nossa caminhada, realizando o nosso trabalho, buscando sempre melhorar cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos sempre continuar essa nossa caminhada e sempre rogando também ao Pai por aqueles nossos irmãos mais necessitados, mais sofredores, todos possam ser amparados pela misericórdia divina. Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo, capítulo 7, Os Obsessores. Eu falei com vocês, pedi aí, né, o livro dos médios, mandei os 2 itens do livro dos médios que a gente ia precisar para utilizar, né? Então, aqui, a Terezinha Oliveira, ela inicia dizendo assim, a obsessão é o processo pelo qual espíritos mais maus, então ela bota aqui espíritos maus, consciente e voluntariamente assediam encarnados. Então, a obsessão é o processo pelo qual espíritos, né, eh, espíritos maus, consciente e voluntariamente assediam encarnados. Então, são espíritos maus que sabem o que estão fazendo, são conscientes e, por vontade própria, buscam perseguir encarnados ou desencarnados também, né? Porque eles também obsediam outros desencarnados, procurando exercer sobre eles, encarnados e desencarnados, ação insistente e dominadora, visando prejudicar a esses que eles perseguem. Vamos lá no livro dos médios, como eu pedi a vocês, na questão 237, 237. Carmen, lê para a gente aí a 237, que está no capítulo 23 da obsessão. É 237. Liga aí teu microfone. 237. Peraí. 23. Peraí. Ah, já é no outro capítulo. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas.
nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E também podemos incluir aqui a possessão, né? Que mais tarde Kardec vai estudar, não só na Revista Espírita, como também vai publicar no livro A Gênese, no capítulo 14 dos Fluidos, itens de 45 a 49. Lá na Gênese, capítulo 14, itens 45 a 49, ele fala da possessão. Agora, Verinha, lê para a gente o item 246. 246. Também desse capítulo 23 da obsessão. 200. Não está com o livro, não? Denise, pode ler para a gente? Fala para mim, Rose, qual é o livro, qual é o item? Os médios. A gente está lendo o livro dos médios. O item é 246. Eu mandei para vocês hoje, lá no apoio. trabalho. Sai daqui. 246. Tá. Capítulo 2, 3, 6. 246. Tá. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente, evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para eles, espíritos, é simples passaporte, é o que menos os preocupam. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Continua? Continua? Não, termina aí, termina aí. Então, Tá. isso aqui que nós lemos, né, foi um tom geral na questão 237 e 246 do que sejam os obsessores, né?
Agora nós vamos ver por que eles querem exercer sobre aqueles que caem sob seu jugo, né? Essa ação insistente, dominadora, buscando sempre prejudicar todas essas pessoas. Porque não existe espírito obsessor, como ele falou aqui, bonzinho. Tá? Não existe espírito obsessor bonzinho. Tá? Então, ela diz aqui, por que eles agem assim? Fazem isso por vários motivos. Por vingança, né? São aqueles que querem fazer sofrer quem os feriu pessoalmente ou a entes queridos seus nesta ou em outra encarnação. Né? Então, são aqueles, ele quer fazer sofrer a pessoa que os feriu na encarnação passada ou os entes queridos desses que fizeram sofrer. Às vezes um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, né? O plano de vingança dele chega a esse ponto. Usufruir alguma situação através do obsidiado também é um outro motivo para usufruir alguma situação através do obsidiado. Aqueles que estão apegados a sensações materiais querem usufruí-las através do encarnado e, para isso, o assediam, aproveitando ou estimulando as tendências que o encarnado apresentam. Levam-no à prática de atos que lhes permitam usufruir, através dele, as sensações prazerosas, para as quais não mais dispõem de condições físicas. É o viciado, o dependente químico, o dependente de jogo, dependente do sexo, né? Dependente da bebida, de todo tipo. Eram espíritos que gostavam dessas coisas. Ao desencarnar, não tem mais como ele próprio fazer, então eles assediam aqueles que têm esses vícios, aquelas pessoas que são apegadas às sensações materiais. Então, eles querem usufruir dessas sensações através do encarnado. São os famosos vampiros, né? Nós podemos até colocar aqui, são os famosos vampiros. Eles querem usufruir dessas energias. Então, eles vão assediar aquelas pessoas que ainda estão ligados a essas coisas. E ali eles vão, né, buscar matar essa sede. Né? Outro tipo de motivo do processo obsessivo, por ligação profunda e desequilibrante com o obsediado. É uma ligação que começou nessa existência, quando talvez viveram no mesmo período, ou vem de encarnações anteriores, paixão doentia, né? Vamos imaginar o indivíduo era casado, ele veio a morrer, então ele é apaixonado, aquela paixão doentia, né? A paixão exacerbada é doença. E ele não admite que a mulher ou não admite que o marido se case novamente. Então, ele fica ali. Ou então, os filhos são meus filhos, tem uma madrasta, eu não admito que eles tenham outra mãe, outro pai. E várias formas, né? Então, é uma ligação que começou nessa existência, ou vem de encarnações anteriores, paixão doentia, pacto, que foram afirmados entre os dois. E essa coisa dos pactos, né? Olha, vamos fazer um pacto aqui entre nós dois. Vamos prometer um ao outro que um dia, se um de nós morrer, o outro vai se tornar um religioso. Antigamente há muito isso, né? Vai se tornar um religioso, ou vai se tornar um eremita, vai abandonar a vida social, vai se enterrar no mosteiro, ou vai para um lugar bem afastado, né?
só vai viver só lembrando os momentos felizes que nós vivemos. O famoso pacto. Aí, o outro morre. E o pacto não acontece. Eu já vi uma história também muito difícil, complicada, porque eles fizeram um pacto de morte. Um pacto de morte. Então, o marido ou a mulher se matava e o outro ia se matar também. Aí um se matou, o outro deu para trás. Não se matou. Imagine, né? Imagine quando o outro chega no plano espiritual e percebe que o outro traiu, não se matou. Ele está cheio de problema, né? Tirou a própria vida, vai ter que passar por uma série de dificuldades e se sentiu enganado pelo outro. Então, são coisas muito complicadas mesmo, né? Então, esses pactos, né? Então, pacto que foram firmados entre os dois, domínio de um, independência do outro. Então, é aquela coisa terrível. É aquela coisa terrível, né? Que essa história do pacto, você prometeu que se eu morresse você ia ficar no mosteiro, e aí o outro não vai para o mosteiro, ainda arruma um outro casamento. Então, esse tipo de coisa. Encontramos até um caso, diz a Terezinha aqui, de espírito, que queria que o obsediasse ou retornasse ao grupo religioso, de que ambos haviam participado. Então, vai ver que eles devem ter abandonado o grupo religioso, né, para se casarem, e depois que ele estava morto, ele queria que um deles, voltasse lá para a igreja, para ser padre, para ser freira, e o outro não voltou, não se sente traído, enganado, abandonado. Também um outro motivo para o processo obsessivo, por ser adversário do bem. Estes não têm, às vezes, uma relação pessoal com sua vítima, mas agridem a pessoa ou grupo por estarem a serviço do bem. Então, aqui, ele não vai obsediar apenas uma pessoa, ele pode obsediar todo um grupo, porque ele vê que aquela pessoa ou aquele grupo trabalha no bem, ele é adversário do bem, então ele não quer. E a gente vê muito esses chegarem à mesa mediúnica, né? Eu vou acabar, se vocês não fecharem a casa, eu vou acabar com essa casa, eu vou mandar matar, vou fazer isso. E tem médios que têm medo. Eu tinha uma colega, uma amiga, ela era médium psicofônica, ela morria de medo das ameaças dos espíritos. Ela dizia para mim, Rose, eu morro de medo quando eles chegam dizendo que vão matar, vão fazer, vão acontecer. Eu morro de medo. Então, são aqueles obsessores, né, adversários do bem. A lei divina permite esse assédio, porque servirá de teste para o servidor do bem. Se este perseverar fiel, o obsessor será afastado, ou desistirá de seu propósito, ou ainda poderá se sentir atraído para o ideal do bem, testemunhado pelo que fora assediado. Na nossa página no Facebook, nós temos uma página do Facebook que eu coloquei lá hoje, acho que foi hoje ou ontem, um vídeo que eu achei ótimo, né, do Haroldo, pequenininho, do Haroldo Dutra Dias. Só vou dar um título para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ele diz assim, técnica contra o obsessor. Deixa eu ver se dá até para vocês ouvirem. É pequenininho. Deixa eu ver aqui, peraí.
irritado. Ó, ele vai embora. Deixa eu voltar aqui do início. Vou voltar aqui do início. Vê se dá para você ouvir. Está dando para ouvir? Você fica tão irritado, ele vai embora. Então a técnica é o seguinte: bastante leitura de obra edificante. O obsessor detesta isso. Eu falei, lá vai ele lendo André Luiz de novo, que coisa chata. Não suporto essa obra de André Luiz. Eu falei, nossa, palestra de Haroldo Dutra Dias de novo, eu não tenho favor desse sujeito. Eu fiquei irritado. Aí você começa a visitar doentes no hospital, visitar crianças nos abrigos, cuidar dos velhinhos desamparados, trabalhar no movimento espírita. O obsessor vai ficando angustiado. Aí, de manhã, se acorda, faz uma prece, uma leitura de 5 minutos. Antes de dormir, leitura de 5 minutos. Chega uma hora, ele fica estressado, angustiado e vai embora. Técnica contra a obsessão. Então, ele dá esse vídeo aqui, achei muito interessante, né? Técnica contra obsessão. Né? Você assistir palestra, você fazer leituras. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, que eu estava sentindo que a coisa estava esquisita para o meu lado. Estava me sentindo muito angustiada, estava me sentindo muito cansada, com vontade de largar tudo. Sabe aquela coisa? Né? Não, sem coragem de fazer as coisas, sem vontade de sair para casa espírita. Nesse dia eu acordei, eu estava me sentindo péssima. Péssima, péssima mesmo, né? Sem ânimo para nada. Eu falei, sabe de uma coisa? Aí eu comecei a ficar desconfiada. Eu disse, eu acho que eu estou sofrendo algum assédio. Porque está demais, está demais. Eu mesmo não estou me suportando. Eu mesmo não estou me aguentando. O que eu fiz? Eu peguei um DVD que eu tinha feito para emprestar para uma amiga que ia fazer cirurgia, ficar um tempo internada no hospital. E ela me pediu, Rose, eu vou ficar lá no hospital, eu queria tanto ter umas palestras para mim assistir. Eu preparei esse DVD. Eu tenho mais 8 palestras no DVD, tudo Haroldo Dutra Dias. Aí eu sentei na sala, peguei, botei um copo d'água com um copo do meu lado no sofá, liguei o DVD, era tudo palestra de evangelho, né? Das parábolas, sobre Pedro, tudo do evangelho. Olha, eu sentei na sala, devia ser umas 9 horas da manhã, e fiquei assistindo. Era uma palestra assim, de 50 minutos, mais ou menos. Eu assisti quase todas as palestras. Uma atrás da outra. Acabava uma, eu tomava água, eu ia na cozinha, pegava alguma coisa para comer, sentava e assistia de novo. Eu assisti. Olha, quando eu acabei de assistir, devia ser às 2 horas da tarde ou mais um pouquinho. Levantei, eu estava me sentindo outra, renovada. Eu falei assim, de duas, uma, se for obsessor, eu deve ter dito, essa mulher é maluca, essa mulher é maluca. Ou eles se converteram ou foram embora, porque foi assim uma atrás da outra, direto, direto. E era no DVD, então acabava uma, automaticamente já entrava outra, entendeu? Então, o que ele falou ali, a gente tem. Né, ele está lá na nossa página do Facebook, é só botar lá. Eu botei mais umas 2 ou 3. É Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis. Põe no Facebook. Está lá. Técnica contra o obsessor. É fazer leitura edificante. Acorda, lê uma página, faz uma prece. Está fazendo as coisas dentro de casa, daqui a pouco pega um livro, lê um trecho, faz uma prece, assiste um vídeo, faz um estudo. Entendeu? Se você está percebendo, e a gente sabe, a gente já, vamos dizer assim, a gente já tem expertise o suficiente para sentir que a coisa está meio estranha. Eu acho que a gente já tem essa capacidade de perceber. Liga a tomada e faz isso. Porque, como ele falou, né? Cara, somente palestra desse outro não aguenta a voz dele. E é a técnica essa. Faz de 2 uma. Eles são persistentes, mas aí correm um risco, né? Porque você está ouvindo, ele está ouvindo também. Aquilo fica lá na consciência dele.
Pode na hora não fazer efeito, mas amanhã, quem sabe? Então, eles, aqueles que estão começando nos processos obsessivos, eles não vão investir muito onde eles veem que não tem chance de sucesso. E eu não estou falando que isso vai resolver um caso de subjugação, de fascinação, nem de possessão. E aí já é outra coisa bem mais avançada. Uma obsessão simples pode ter ótimos resultados. Por isso que ele falou, olha, técnica para afastar o obsessor é você usar as armas que você conhece. Pega o livro, a Carmen manda para a gente sempre essa mensagem aí de Ivone Pereira. Ó, inclusive, gente, vocês lembram de quem leu a mensagem de ontem? A mensagem de ontem, olha, espetacular a mensagem de ontem. Deixa eu até pegar aqui. A de hoje também foi muito boa, mas a de ontem, a de ontem foi tratamento de obsessões. A de ontem, né? Tratamento de obsessões. Carmen, o seu livro está aí? O meu não. O meu está lá no meu quarto, que eu já deixo no meu quarto, que eu acordo de manhã, eu já lanço mão dele. Só para a gente, já que a gente está falando de obsessões, né? Então, eles são, como dizer aqui, ó, por ser adversário do bem. Rose, o meu está aqui, na mão. Entrega para a gente a 175. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. A Igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o espiritismo evangélico abre hoje suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino não só os desencarnados sofredores, mas também os médios enfermos que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação e não desconhecem as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Ele aqui está dizendo o seguinte, que esse tratamento de obsessão não é nada extraordinário nem novo. Por quê? Porque o pessoal fica assim, as nossas casas espíritas fazem o tratamento, tem as reuniões mediúnicas, fazem os tratamentos de obsessão. Mas ele diz aqui, ó, o tratamento de obsessões não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade
do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. E se você subir mais 3 parágrafos, ele vai dizer assim: desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem atuação. E não desconhecem as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova, falando que o processo obsessivo, coisa antiga, já existia antes de Jesus, e na época de Jesus, e após Jesus. E esse trabalho de desobsessão acontecia no passado. Tanto que ele diz aqui, ó, desde as primeiras horas de tarefa doutrinária. Sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Então, na época de Jesus, na época de Paulo, lá no período do cristianismo redivivo, essas reuniões aconteciam quase todos os dias. Era muito comum Jesus, seus discípulos, apóstolos, saírem pelas ruas, atender ao chamado de familiares que convidavam os discípulos a ir às suas casas, porque sempre tinha alguém lá, endemoniado, que eles diziam, né? Sofrendo, atacado, e eles iam lá, aplicavam passe, conversavam com o doente, com o espírito que estava atormentando. Quantos exemplos temos no Novo Testamento de Jesus tratando dos obsediados e dos espíritos obsessores? Um monte. Daquele que o obsessor jogava o doente no fogo e na água. Quantos nós temos? Inúmeros. Esse era um trabalho muito comum, que eles faziam com todo amor. E uma coisa que ele chama aqui, ele diz, e eles, os obsessores, produziam nos doentes chagas psíquicas. Lembra que nós falamos do filho do Dr. Bezerra? Chagas psíquicas, devido ao longo tempo do processo obsessivo. Produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem atuação, o obsidiado. E não, ele diz aqui, ó, e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Foi a igreja, que depois ele vai dizer, os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Então, a igreja, que mais tarde vai acabar com esse trabalho, que era um trabalho, vamos dizer assim, quase doméstico, que os discípulos, os apóstolos, iam visitar os doentes, os enfermos, né, para ajudá-los. Era muito comum isso. A igreja que vai acabar com isso. Aí vai ficar aquela coisa, né? Só o padre que pode afastar. Aí vai começar o exorcista, aquela coisa toda. Mas era muito comum. Isso era muito comum. Aí ele diz, em plena atualidade, quer dizer, nos dias de hoje, ressurge, volta novamente os quadros primitivos da Boa Nova. Isso aqui é um 175
do livro Pão Nosso, capítulo 175. Então, hoje, a, igre- a Casa Espírita, né, re- retoma esse trabalho. Mas temos também alguns grupos evangélicos que também procuram fazer isso, a seu modo lá. Como nós temos também na Igreja Católica, alguns grupos fazendo isso. Mas essa questão não é nova. Não foi Kardec que inventou esse negócio de atender os obsessores, os obsediados. Isso já acontecia há muito tempo. E Jesus fez isso inúmeras vezes. Várias vezes foi pedido a ele que fosse socorrer alguém que estava sofrendo com o jugo de um obsessor, que eles chamavam, né, do demônio, aquela coisa toda. E eram espíritos. Tem aquele caso também, né? Meu nome é Legião. É dos casos. Não é espírito obsessor. Era um trabalho que era feito e que depois foi praticamente impedido de ser feito e na atualidade ressurge. Mas não é coisa nova, né? Então, ele está dizendo aqui, né, que, como ela falou, que a lei divina permite esse assédio dos espíritos inferiores sobre nós, porque servirá de teste para o servidor do bem. Se este perseverar fiel, o obsessor será afastado ou desistirá. Então, você, lembrando aqui do Haroldo, lembrando das coisas que a gente já sabe que deve fazer, se a gente perseverar, ele será afastado, poderá desistir do seu propósito, poderá até se sentir atraído para o ideal do bem, testemunhado pelo que for assediado. Então, você pode servir de exemplo para ele. Né? Outro motivo, falanges obsessoras. Hermínio de Miranda, em seu Diálogo com as Sombras, um livro fantástico, que eu acho que todo mundo conhece, o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio de Miranda, examina a atividade desses espíritos inferiores e perversos, que se organizam em falanges para revanche. Revanche é vingança e domínio sobre encarnados e desencarnados, de um modo mais amplo e geral, e aponta alguns de seus componentes. Agora, o Hermínio, no livro Diálogo das Sombras, ele traz, né, vários depoimentos sobre falanges, sobre esses grupos desses espíritos perversos, né, que querem se vingar de encarnados ou de desencarnados, de uma forma mais ampla. E ele vai falar de alguns componentes desses grupos. Né? Primeiro, ele fala aqui do dirigente das trevas, que todo grupo tem um líder, né? Então, ele vai falar do dirigente das trevas. É espírito acostumado à ação e comando. E por isso mesmo, não tem paciência para dialogar. Exige, ordena, ameaça, intimida. E acrescentamos, nós, somente se comunica quando vê que seus comandados estão sendo arrebanhados pelos espíritos do bem. Então, comparece para tirar satisfações e procurar intimidade. Então, é aquele que ele não vem para conversar com a gente com facilidade, não. Não vem. Ele é aquele que exige, ordena, ameaça. Não é de conversinha, de diálogo, de fazer o social, nada disso. O negócio dele é tudo ali, ó. Na pancada, na pancada. Ele só vai buscar o contato com a reunião mediúnica, com o pessoal, o grupo, se ele perceber que a equipe dele está sendo cooptada, né, por aquele grupo. Aí é a hora que ele vai até lá para tirar satisfações.
e procurar assustar. Eu trouxe aqui um PDF do livro Diálogo com as Sombras, onde a gente vai ver alguns casos desses. Tanto que agora eu vou ficar só no PDF, porque tem vários itens, para não ficar tirando compartilhamento e voltando toda hora, né? Acredito que vocês estejam vendo. Deixa eu ver aqui. É o PDF 86. Eu deixei do 84. É o 86. Aqui. PDF 86. Deixa eu pegar ele aqui. Peraí. Uau. Peraí um instantinho, gente. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu achar de novo ele aqui. Tudo bem. Certo. Sombra. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Diz assim: há pouco falava um desses líderes das trevas. Ele vai trazer uns trechos, né? Então ele está dizendo, há pouco, no tempo, porque nesse texto, ele está falando sobre os dirigentes das trevas. Então ele diz assim, há pouco falava um desses líderes das trevas sobre a sofisticação da sua aparelhagem. Andaram gravando nossas reuniões em videotape. A expressão é dele mesmo, para estudarmos. Tinham nossas fichas completas, minuciosamente levantadas, bem como gravações e relatórios a nosso respeito, sendo esse material todo colhido na indormida vigilância que exerce sobre nós. Eu achei ótimo isso. Na indormida, quer dizer, eles não dormem em serviço. Tá? Então, olha só, um desses líderes das trevas, quando veio a reunião mediúnica, aonde o Hermínio trabalha, esse líder das trevas foi contar o que eles fazem para vigiar o grupo da mesa mediúnica. Então, esse líder falava sobre a sofisticação da sua aparelhagem, da aparelhagem que eles, espíritos trevosos, têm e utilizam. Eles gravaram as reuniões do grupo mediúnico, do qual Hermínio fazia parte. Eles aqui andaram gravando nossas reuniões em videotape, tanto que ele botou entre aspas, na época do videocassete, né? A expressão é dele mesmo, é do espírito, para estudarmos. Eles gravaram as reuniões da reunião mediúnica, do Hermínio, para poder estudar esse grupo mediúnico, encarnado. Tinham nossas fichas, eles tinham as fichas dos que trabalhavam na mesa mediúnica. Tinham nossas fichas completas, minuciosamente levantadas, bem como gravações e relatórios a nosso respeito, diz o Hermínio, sendo esse material tudo colhido na indormida vigilância que exerce sobre nós. Quer dizer, uma vigilância contínua. Depois de tudo documentado, estudam-nos em grupos de trabalho, cabendo, então, aos planejadores elaborar a programação da campanha, mesmo enquanto conversam conosco no decorrer da sessão mediúnica, deixam-se ligados aos seus redutos. Eles estão ali conversando com os médios, mas ainda estão ligados lá ao espaço de onde eles vêm, por fios e aparelhagem de transmissão, com o propósito de se manterem firmes, apoiados pelos companheiros que lá ficam, para que não sejam arrastados pela fraqueza da conversão ao bem. Então, eles estão na mesa mediúnica, conversando com o doutrinador, mas estão ligados por fios à equipe que está lá nas trevas, para não correrem o risco de acabarem sendo atraídos pelo pessoal da mesa. Porque quando eles esmorecem um pouquinho, o pessoal de lá
Fica ali, ó. Ó, acorda aí, presta atenção. Eles estão enganando vocês. Fica atento. Esquecem-se de que, por aqueles mesmos dispositivos, a conversa do doutrinador também é transmitida e produz lá, naqueles redutos, certos impactos, num ou no outro coração, mais predisposto ao apelo do amor fraterno. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles estão ligados à equipe de lá, que fica prestando atenção na conversa para que eles não caiam, né, nas palavras do doutrinador, ao mesmo tempo, por esses mesmos fios, a palavra do doutrinador vai até os outros lá. Então, perceberam a sofisticação? Gente, quando eu li isso, é uma coisa assustadora, gente. A gente está antenado. Olha como eles são organizados. Ô, Rose, Oi. mas no caso do trabalho de uma mesa mediúnica, né, geralmente num centro espírita, não tem a proteção da espiritualidade da casa? E como é que eles conseguem isso tudo? Filmar? Ele está dizendo, pelo menos filho que eles vêm fazer, a coisa volta. E o que, o que foi escrito aqui, deixa eu pegar aqui um pouquinho, quando se pergunta, né? Porque foi lá no. Acho que foi no livro dos médios, né? Deixa eu pegar aqui. Questão, se eu não me engano, 246. Por que a espiritualidade permite? Não sei se é 236, 237, que fala sobre isso. Foi aqui que nós estudamos e falamos sobre isso. Por que a espiritualidade permite que isso aconteça? Deixa eu ver se foi aqui do. Que é tanta coisa. Foi no livro da Terezinha. Foi da Terezinha. Então, Andy, lê aí para mim. Espera aí, deixa eu ver. Onde eu li agora mesmo. Ah, é. A lei divina permite esse assédio, porque servirá de teste para o servidor do bem. Se Exato. este perseverar fiel, o obsessor será afastado ou desistirá de seu propósito, ou ainda poderá se sentir atraído para o ideal do bem, testemunhado pelo que for assediado. A espiritualidade permite isso, que o grupo vai se mostrar realmente forte, se não é testado. Então, a espiritualidade permite perceber se o grupo persevera. Então, eles vão gravar, eles vão estudar o comportamento de cada um de nós, vão nos observar para ver se você é aquilo mesmo que procura mostrar na reunião mediúnica, ou se não, ou se tudo é fake news. Eles vão deixar que eles façam. Eles vão fazer, eles vão gravar. Tanto que isso aqui, ó, para estudarmos. Lembra o que a Joana falou? Estuda e estuda-te. Então, nós temos que mostrar que nós somos fortes, mas não é da boca para fora. Que nós somos realmente pessoas de fé, fortes, porque eles vão atacar de todas as maneiras. De todas as maneiras. Eles vão fazer o possível e o impossível para tentar nos arrastar para o caminho deles. E cabe a espiritualidade impedir? Não. Cabe a nós não nos deixarmos levar. A espiritualidade nos dá um amparo, mas cada um tem que cuidar de si. Então, eles deixam, sim. Quer gravar? Pode gravar. Pode gravar. Pode estudar o trabalho do grupo.
Pode fazer o que vocês quiserem, pode fazer. Cabe a nós sermos tão aplicados ou mais do que eles. Porque olha só o que ele diz aqui. Eles tinham o objetivo de nos estudar. Tinham nossas fichas minuciosamente levantadas, gravações, relatórios a nosso respeito. Depois de tudo documentado, estudam-nos em grupos de trabalho, cabendo então aos planejadores elaborar a programação da campanha. A gente não faz o mesmo. Por que a gente que tem um material fantástico, maravilhoso, sobre o tema, não estudamos? Não estudamos o Evangelho, não estudamos o Livro dos Médios, não estudamos as obras de André Luiz. Por que a gente não se aplica, não busca renovação? Porque se a gente fizer isso, eles podem nos estudar o tempo que quiserem. Não conseguirão vencer-nos. Entendeu? Não conseguirão vencer-nos. E como ele diz aí, no momento que ele vem à mesa, ligado lá dos filhos, para que na hora que ele esteja sofrendo alguma ameaça, os de lá fiquem chamando a atenção deles para eles se manterem firmes, pelo mesmo caminho que essa mensagem do pessoal que está lá vem até nós, a nossa também vai até eles. Tanto que ele botou aqui, esquecem-se de que por aqueles mesmos dispositivos, a conversa do doutrinador também é transmitida e produz lá, naqueles redutos, certos impactos, num ou do outro coração, mais predisposto ao apelo do amor fraterno. Então, e a nós buscarmos os recursos para não sermos afetados pelo ataque deles. E cada um de nós sabe o que precisa fazer. Porque se a gente impedir que eles façam isso, como é que nós saberemos que estamos devidamente preparados? Nós saberemos que quando a ameaça chega, logo forma-se aquele escudo de proteção do plano espiritual. Eu vou saber que eu estou realmente preparada. É passando pela prova. É a prova que vai determinar o meu nível de preparo. E é por isso. Por isso. Olha aqui o que ele vai dizer depois. Agora ele vai falar sobre o... Deu para entender, Alberto? O porquê? Os espíritos superiores Eu, não sim. têm essa... A função deles não é nos blindar. Não. Eles não podem nos blindar. Agora ele vai falar do planejador. O planejador não se sente, planejador das trevas, responsável pelo que faça a falange, pois acha que só planeja, mas pede ordens. Não, eu só faço o planejamento. São os outros que colocam em prática. Não está parecendo uma coisa que está acontecendo atualmente aqui no Brasil? A equipe das trevas. Não dá para a gente fazer uma comparaçãozinha? Lá tem aquele que planeja tudo. Agora vocês vão lá executar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz nada. Eu só planejei. Mas é responsável, sim. Porque sem ele, as trevas não teriam coordenação. Se não tivesse o planejador, que diria, ó, faz assim, faz assado, faz aquilo outro, ataca aqui, ataca lá. Então, o planejador é a alma do negócio. Ele é a mente, a inteligência do negócio. Ele planeja como é que as coisas vão acontecer. Aí aqui, ó, mais embaixo um pouquinho, no nosso PDF, diz assim, ó. Um desses sutis planejadores nos causou impressão profunda, diz o Hermínio de Miranda. Não vieram especificamente para debater conosco, mas para tentar recuperar o espírito que havíamos conseguido atrair e convencer de seus enganos. Ao incorporar-se no médium, demonstra indisfarçável embaraço por encontrar-se ali,
Hesita e negaceia, parecendo estar realmente desarmado e perplexo. Aos poucos, interrogado com prudência, paciente, vai revelando sua história. Fora realmente apanhado, desprevenido, pois não sabia que o grupo era aquele, e se eu soubesse, não teria vindo. É estranho que ignorasse isso. Quer dizer, ele achava que o grupo talvez não fosse tão bem organizado, né? O grupo encarnado. Conhece o nosso mentor e, ao vê-lo, tentou recuar e voltar sobre seus passos, mas já era tarde. Identifica num membro encarnado do grupo uma pessoa que teria conhecido na França no século passado. É, portanto, contemporâneo de Kardec e não esconde que conhece a doutrina espírita, até mais do que nós. Olha aí o que o Hermínio está dizendo. Esse espírito é contemporâneo de Kardec, conhece a doutrina até mais do que o grupo, segundo informa, sem falsa modéstia. Declara-se conselheiro e planejador da organização a qual se acha afiliado. Está convicto de que o espiritismo precisa de uma revisão atualizadora. Olha o perigo. E ele é um dos que colaborou no preparo de certa matriz, palavra sua, que dará origem a uma forma moderna de espiritismo. Então, ele está dizendo que o espiritismo precisa passar por uma remodelação e que ele já elaborou um rascunho, vamos dizer assim, dessa revisão, tá? Porque a gente sabe também que tem muitos companheiros espíritas encarnados que ficam falando, né? A Kardec precisa ser atualizado. Essa matriz era sustentada pelas emanações mentais de alguns companheiros encarnados. Olha o que eu falei, atuantes do movimento, e aos quais foi prometida uma fatia de poder. Então, tem muitos encarnados espiritais que querem fazer modificações, atualizações do espiritismo. Só que muitos desses já encarnaram com essa ideia, porque lá na erraticidade, alguém diz para eles, ó, vai lá, presta esse serviço, que você vai ganhar uma fatia de poder. Está perfeitamente consciente de suas responsabilidades, não deseja recuar do pacto feito com seus superiores, que prevê para ele uma substancial parcela de poder e proteção. Para uma filha, estaria encarnada e muito assediada por espíritos trevosos. Disseram para ele, se você cumprir com a sua promessa, o seu trabalho, nós vamos aliviar o sofrimento da sua filha que está encarnada. Encaixo a essa altura um comentário dizendo-lhe que nenhum pacto a protegerá dos seus compromissos kármicos, com o que ele parece concordar com o seu silêncio. Afinal, admite que não fez acordo com a treva. Ele é a própria treva e continua a sentir-se embaraçado diante de nós. Quer dizer, ele é como aquela coisa, né? Você tem que ter medo do diabo. Não, eu sou o próprio diabo. Então, ele não fez acordo com a treva. Ele é a própria treva. Depois de uma longa conversa, meramente informativa, em que ele vai revelando sua história, parece tomar uma decisão mais drástica e começa a falar em altos brados, a dar com as mãos na mesa, mas sinto nele falta de convicção. Deixo-o falar para vazar a sua cólera. Aula de ontem na Universidade dos Carismas. A sua frustração e o seu temor. Até que ele se acalma um pouco e começa a dar-me conselhos e fazer algumas confidências. Estão lembrados do tema da aula de ontem? Lá no livro Diversidade dos Carismas, capítulo 15? Está em crise. Lembra-se de passadas encarnações e da constante presença do Cristo em suas vidas, mas também das inúmeras vezes em que, a seu ver, traiu o mestre. Gostaria de voltar a ser humilde Galileu. Por fim, agarra as nossas mãos, chama-nos de amigos e nos adverte, agora com total sinceridade, dos riscos da nossa tarefa e parte em pranto, orando ao Cristo. Também a sua perda desencadeou sobre o grupo um processo de agressões violentas e passionais. Ele caiu, né? Porque
ele, com certeza, não vai voltar para o grupo das trevas. E o grupo das trevas reagiu sobre o grupo encarnado com agressões violentas e passionais. É difícil encontrar um bom planejador para repor uma baixa importante como essa. Daí o porquê da raiva deles. Perderam alguém que era muito valioso, né? Muito conhecimento. Vamos voltar aqui para o livro. O jurista. Quem é o jurista? O jurista também afirma que só analisa o processo das vítimas e sentencia de acordo com o que está previsto nos códigos da falange. Acha mesmo que distribui justiça. Tem também sua cota de responsabilidade. Aí aqui eu também trouxe, né, do livro do Hermínio, falando sobre os juristas. Está no capítulo 15 do livro Diálogo com as Sombras. Muitas vezes nos encontramos com esses trabalhadores das sombras, tão compenetrados de suas tarefas como quaisquer outros, são os terríveis juristas do espaço. Estes também, diz o artigo já citado em Reformador, de fevereiro de 1975, autoritários e seguros de si, exoneram-se facilmente de qualquer culpa. Quer dizer, eles dizem, não temos culpa de nada, porque, segundo informa o doutrinador, cingem-se aos atos autos do processo. Na sua opinião, qualquer juiz terreno, medianamente instruído, proferiria a mesma sentença diante daqueles fatos. Todo formalismo processualístico ali está. As denúncias, os depoimentos, as audiências, os pareceres, os laudos, as perícias, os despachos e, por fim, a sentença. Invariavelmente condenatória. E até as revisões e os apelos, quando previstos nos códigos pelos quais se orientam, ou melhor, se desorientam, né? São também impessoais e frios aplicadores das leis. Um desses juízes deu-me a honra de trazer para argumentar comigo os autos do processo. Abriu sobre a mesa o caderno invisível a mim e começou a citar a lista de crimes que o acusado havia cometido, desde o desencaminhamento de jovens inexperientes até assassinatos. Só depois, pobre irmão, foi descobrir que estava lendo os autos de seu próprio processo. Trouxera consigo um servidor da sua equipe apenas para carregar os autos, coisa indigna de sua elevada condição de magistrado. Quando pediu ao contínuo que lhe passasse os autos, esse, auxiliar dele, lhe deu a documentação errada. O engano foi, aliás, seu mesmo, porque o Bedel é o secretário, né? Lhe dera primeiro um dos processos. E ele, tom áspero e imperioso, não é este, é o outro. Quer dizer, o outro espírito secretário dele deu certo, mas ele disse, não é esse. Ele se enganou. Claro que foi um engano, né? E a espiritualidade preparou, né? Não é este o outro, disse ele. O outro era o dele. Já me trouxeram também os autos do processo de minha heresia, diz o Hermínio, como também autos já arquivados com sentença proferida, em caso que, segundo este jurista invisível, eu havia apelado. Então, olha aí. Veja que coisa interessante, né? Agora vamos para o executor. Executor. Este, então, não se sente responsável. É o que vai, tipo assim, né? É o que vai e mata. É aquele que chega lá e mata a pessoa que foi encomendado, né? O matador profissional, aquele encarnado, né? O encarnado. O executor. Este, então, não se sente responsável, porque ele só executa, só cumpre ordens. Eu não tenho nada contra aquela pessoa, não. Não mandaram eu acabar com ela, eu falei, acabo. Simples, né? Não foi ele quem tomou qualquer decisão, mas é responsável, que aceita ser instrumento do mal. Então, esses se consideram, não, não quero saber com isso, não. Eu só cumpro as ordens. Mal sabe ele que ele também, né? Se ele se coloca a serviço dessa equipe, ele também faz parte. O executor sente-se também desligado da responsabilidade quanto às atrocidades que pratica, pois não é o mandante. É o que ele diz, eu não sou o mandante,
eu não tenho nada a ver com isso, inclusive eu não tenho nada contra essa pessoa. Eu só cumpro ordens e recebo o meu pagamento, né? Usualmente, nada tem de pessoal contra suas vítimas inermes, né? Agasalham-se na crueldade agressiva e fria, sem temores, sem remorsos, sem dramas de consciência. Quantos deles encontramos nos trabalhos de desobsessão? São remunerados das maneiras mais engenhosas e diversas, as que mais se ajustam à sua psicologia, aos seus vícios e às suas deformações. O preço que ele cobra é de acordo com as necessidades dele. Já vimos o exemplo do sacristão, que era pago por suculentas refeições e vinhos deliciosos. Às vezes, esse sacristão era aquele que botava veneno no vinho que o padre ia tomar na hora da missa. Entendeu? Ele era que tinha que preparar tudo ali na mesa para a hora da missa. O padre chega lá, ele já deixava o vinho batizado, o padre tomava o vinho, morria. Como é que pagavam ele? Com suculentas refeições e vinhos deliciosos. Aos que são compensados com prazeres mais vis. Outros são estimulados a atos de particular bravura, com vistosas condecorações, né? Um deles me exibia com orgulho e frieza uma preciosa condecoração por um gesto de enorme dedicação à causa de seus mandantes. Empenhara-se em castigar sua própria irmã. Outro desses companheiros desarvorados deixou-nos uma das mais comoventes lições, escrita a princípio com as sombras cores do rancor e depois com as luminosas tintas do amor e da emoção. Empenhara-se num processo tenebroso e complexo de obsessões violentas, a serviço de um grupo que dispunha de vasto plano de atividade. Ao manifestar-se, mal conseguia conter o seu ódio e a sua irritação. Quer dizer, quando ele chegou à mesa mediúnica, né, ele mal conseguia conter o seu ódio e a sua irritação contra o grupo. Revela a sua elevada hierarquia, ridiculariza, deblatera, ameaça e disse um dos trabalhadores do Cristo. Não se teria dignado comparecer diante de nós se não nos tivéssemos metido em coisas que não eram de nossa conta. Conhecem de longa data. Sempre fui um herético impenitente, metido a reformista. Né? Ele tá falando, né, de Hermínio, que Hermínio sempre foi um herético impenitente, metido a reformista. Seus soldados estão lá fora, à sua espera. Quando sustentados por luminosos trabalhos espirituais, começamos a conseguir dele alguma reação positiva. Parece entrar em pânico e não consegue ocultar certo temor, ele que sempre foi destemido homem de ação. Ao cabo de algum tempo de diálogo, nas várias vezes em que compareceu, reparem, não foi da primeira vez, não. Nas várias vezes em que compareceu ao grupo, ofereço-me para ajudá-lo em alguma coisa de que necessite. Pergunto-lhe se não tem alguém a quem possamos servir. É justamente isso que ele não entende. Descobrir que, mesmo sem o saber, estávamos já servindo com todo o nosso afeto e dedicação a um espírito muito querido ao seu coração. Quer dizer, o grupo perguntou para ele: não tem ninguém que você goste, esteja precisando de ajuda? Nós vamos lá ajudar essa pessoa. Né? E ele descobriu, né, que o grupo já estava ajudando a um espírito muito querido do coração dele, que em antiga encarnação fora seu filho e que nunca mais esquecera. Não podia compreender como estávamos ajudando um menino, troco de nada, sem exigir coisa alguma, enquanto ele tudo fazia para perseguir-nos. Aquilo era demais para sua compreensão. Havia mais, porém, descobrira que os mais terríveis obsessores de seu filho eram precisamente os companheiros da sua própria organização. E, no entanto, treinara soldados
para nos dar combate sem tréguas. A nós, que tanto nos esforçavam por ajudar o filho. Era, de fato, incompreensível. Passado algumas semanas, obteve permissão para transmitir-nos uma mensagem de gratidão, de amor e de arrependimento. Consideramos-la uma das coisas mais lindas e mais emocionantes que tivemos ao longo de muitos anos de prática mediúnica. Quando me lembro disso, ainda me parece ouvir sua voz pausada, embargada, sofrida, a chorar o tempo perdido, a ausência do filho amado, que não lhe era possível nem visitar, mas que deixava aos nossos cuidados. Estava de partida para uma nova encarnação, que se prenunciava de muitas dores e renúncias, como ele precisava. Ele já está em tratamento com a equipe espiritual. E era o que ele precisava para o reajuste. Sustentavam a esperança de um reencontro a Lures, quer dizer, do futuro, no tempo e no espaço. Um dia. Assim são eles, pobres irmãos desorientados. Não nos impressionemos com a sua violência e agressividade. Trazem dores milenares e, a respeito de si mesmos, preservou-se em seus corações a pequenina chama do amor. Basta o sopro de compreensão e afeto para que ela se reacenda. E aqui, gente, eu lembro do pedido da Ivone Pereira, né? Que todo dia de manhã nós somos, né, alertados pela mensagem que a Carmen manda para a gente, né? Ela manda, bota lá no grupo do Evangelho, eu pego essa mensagem, né, e mando para vocês. Porque, como disse a Carmen, como disse Ivone Pereira, né, ela pede que a gente faça uma prece pelos espíritos muito sofredores, principalmente os obsessores mais cruéis. São esses aí. São esses que a Ivone pede que a gente reze. Porque eles são muito necessitados. Então, nós temos que orar por esses irmãos. Entendeu? São esses que nós estamos. Eles estão ali. Mas eles têm, como Jesus disse, deixai brilhar a vossa luz. Eles têm uma luz. Agora, é preciso que a gente consiga ajudá-los para que essa luz volte a brilhar. Então, tem a importância das preces serem feitas para esses irmãos. Olha a importância desse trabalho. Quando nós estamos aqui, eu acredito muito nisso, estamos aqui estudando, com certeza, ao nosso redor, tem muitos desses irmãos que estão sendo trazidos para ouvir, não ouvir a Rose falar, não ouvir o Alberto falar, a Carmen falar, deles falar, mas para ouvir a palavra da Terezinha Oliveira. Foi uma grande estudiosa do Evangelho, uma grande estudiosa da doutrina, e com seu conhecimento ajudou e continua ajudando hoje a nós e a esses espíritos. Nós somos os intermediários, mas já estamos fazendo a nossa parte. Não é? Divulgando isso. Daí a importância do nosso estudo. Voltando àquilo que o Alberto falou, por que a espiritualidade deixa? Deixa para você viver essa experiência. Deixa para você viver essa experiência. Você conhecer esses irmãos. Porque senão a gente vai ficar falando assim, ó, são terríveis obsessores. Mas você não vai conhecer a história deles. Voltando à aula de ontem, do Universidade dos Carismas, no capítulo 15, e relembrando o capítulo 13, item 9, primeiro parágrafo e sexto parágrafo, lembra? Que a gente deve permitir que eles falem para você conhecer a história deles. Esse grupo que o Hermínio trabalha, permitiu que ele falasse. Você vê que ele deu tapa da mesa, falou alto, né? Aquele outro. E aí esse aqui colocou para fora a mágoa, a tristeza dele. E aí o grupo foi conversando com eles, e perceberam que ele é um grande sofredor.
grande sofredor. Então, esse é o trabalho. A gente vai vendo que o estudo vai todo se acertando, né? Se arrumando direitinho. Uma coisa completando a outra. A gente vai ter um entendimento melhor. Vai compreendendo que o trabalho de esclarecimento, isso é também um livro, um outro estudo que eu estava fazendo, esse trabalho de esclarecimento, ele acontece na mesa mediúnica, que é ótimo, maravilhoso, mas ele também acontece aqui, nos grupos de estudo, porque muitos desses espíritos vêm, ou vêm sozinhos ou são trazidos. E aí, quando a gente está estudando aqui essas obras maravilhosas, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, eles estão ouvindo. Então, aqueles que não vão para a mesa mediúnica são esclarecidos nos nossos estudos. E o grupo dos que são esclarecidos nos estudos é muito maior do que o grupo que é esclarecido nas mesas de desobsessão. Porque, às vezes, numa noite, numa mesa de desobsessão, você atende 5, 6, 7, mais alguns que estão ali. Mas num estudo como esse, é o detalhe. Tudo que a gente está falando aqui que é bom, tudo isso é levado pelas ondas eletromagnéticas e se espalham pelo universo e vão direto nos locais onde há necessidade. Um espírito uma vez falou isso para mim. Ele disse para mim: tudo que você está dizendo aqui para mim agora não está ficando só aqui, não. Lá de onde eu venho, tem umas caixas de som tipo alto-falante, que ficam nas cavernas, nos morros, e tudo que você fala repercute lá. Esse é o trabalho da espiritualidade. Por isso que a espiritualidade deixa que eles venham, que eles se organizem. Ora, cabe a nós nos organizarmos também. O Haroldo deu um segredinho ali, né? Como é que você combate a obsessão? Corre atrás. Se eles são fortes, nós temos que ser mais fortes. Se eles são organizados, nós temos que ser tão organizados ou mais do que eles. Se eles são disciplinados e como são, nós temos que ser mais ainda. Afinal, nós temos um mestre que não deixou passar nada. Então, a gente não tem falta de material didático. A gente não tem. O que falta é vontade de estudar. Porque material didático, a nossa biblioteca é fantástica. Além da codificação, tem 400 e poucos livros do Chico. Não sei quantos do Divaldo, Joana de Anjos, André Luiz, e vai por aí afora. Eu tenho uma biblioteca aqui que não tem tempo de ler tudo. Material tem. O que falta é boa vontade da nossa parte. E a gente pode fazer. Lembra que quando Kardec diz, basta fazer esforço. Bastaria um pouquinho de esforço para a gente fazer. Mas como a gente não é capaz nem de fazer um pouquinho de esforço, né? Tanto que ele diz assim, não precisa fazer um grande esforço, não. Não precisa de tanta coisa assim, não. Basta um pouco, mas quantos de nós não quer nem fazer nem um pouquinho de esforço? Então, fantástico, né? Rose, Pode falar, amiga. deixa eu te fazer uma pergunta. Então, até nas simples coisas que a gente vê, até no nosso dia a dia, dentro de casa, pode ter um processo obsessivo naquilo? Assim, coisas que acontecem fora do normal, fora de rotina. Você quer dizer que no processo obsessivo, É, nós podemos ser é. observados em qualquer lugar do A cinema. pessoa. Nós Não, é podemos... porque. Sabe por quê? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que a minha filha passou um período, acordava de madrugada, e ela parava na frente de frente a mim, na minha cama. E isso estava sendo todos os dias. Eu já estava ficando incomodada com aquilo. E ficava nervosa, porque ela não saía. Parecia que estava hipnotizada e parada na minha frente, assim, eu dormindo e ela parada em pé, de madrugada, todos os dias.
Um dia eu comentei isso com o Denise uma vez, não sei se a Denise lembra, que eu comecei a ler o Evangelho. Denise falou assim: lê o Evangelho, sabe? Aí foi indo, melhorou, mas estava tendo algumas outras coisas que eu falei: gente, isso não está normal, sabe? Dela comigo. Rosineia, qualquer um de nós pode sofrer um processo obsessivo. E pode ser dentro de casa, pode ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Sabe quando que parou? Quando eu passei a fazer o Evangelho no Lar. Era isso que eu ia falar para você. E aí, Parou, Joana de nunca mais. Ó, a Joana de Ângeles tem uma Ah, frase que ela diz o seguinte: se a realização do Evangelho no Lar, um dia por semana, faz maravilha, ah, imagine se a gente fizesse todo dia. todos os dias, pois é. Então, depende da necessidade de cada um. Você quer Sim, fazer uma vez por semana, você pode fazer 3 vezes por semana, você pode fazer todo dia. Vai depender da tua necessidade. Se você tem oportunidade de fazer, por exemplo, 3 vezes por semana, faça 3 vezes por semana. é, Só pode fazer uma vez por semana, faça uma vez por semana. Se você pode fazer um dia, tirar 10 minutos, que é o que basta, né? Você pegar 10 minutos todo dia para fazer o evangelho no outro, um dia, é o que a Joana faz. é. Um Mas dia, estava difícil fazer, sabia? Sempre acontecia uma coisa. se você puder A fazer voz está picotando. maravilhas, mas é verdade, nós podemos sim, em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar. Né? Semana que vem, dia 29, bota a data aí no Vingador. O Vingador. Isso aqui não é aquele filme, desenho, não, tá? O Vingador, não, que tem aí. Não, é outro Vingador. Então, realmente, né? Muito interessante, muito educativo, mostrando, mas, acima de tudo, mostrando que eles são nossos irmãos, não nossos inimigos. São nossos irmãos. E nós podemos ajudá-los. A Ivone mostrou uma forma, a gente criou essa forma, né? Todo dia de manhã todo mundo recebe, todo mundo tem um livrinho, lê uma página, quem não tem livrinho tem o PDF, faz uma prece para pedir ajuda a eles, todo dia, não é? Uma mensagem. Já vamos entrar no outro livro, que é o Vinha de Luz, né? Então, vamos fazer, são recursos, são recursos. Tem o culto do lar, tem os nossos estudos, tem os nossos cursos. Isso são os nossos recursos. Vamos usar esses recursos, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui. Daqui a 15 minutinhos, tá, gente? 10 minutinhos no máximo. A gente retorna para o estudo de um livro dos médios, um livro também muito importante para todos os médios. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude na nossa caminhada. E hoje, 19 horas, tem a nossa irradiação para os nossos irmãos encarnados, tá bom? Um beijo aí no coração de todos.